Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, né? E hoje nós vamos, nessa aula de arte, nós vamos estudar um pouquinho sobre os elementos estruturantes da dança, tá bom? Essa aula é específica para a primeira série do ensino médio, tá bom? Então vamos lá. A dança é uma prática milenar, né, que iniciou em meados da pré-história, né, junto ali com o homem, com as primeiras manifestações artísticas dos seres humanos. Como qualquer outra ciência, ela se desenvolveu através dos anos e passou por inúmeras adaptações, onde foi identificada a obrigatoriedade também de que ela obtivesse parâmetros que ajudassem a identificar seus movimentos. Parte dessas descobertas vieram de contribuições de artistas muito importantes para a história da dança, como Rudolf Laban, Isadora Duncan, entre outros, né? Então, como todas as outras ciências, com a dança não é diferente, né? É uma vertente da arte e precisou-se também de um certo estudo a respeito da mesma para que se pudesse entender assim os movimentos, né, e pudesse predefinir e estudá-los assim por diante, né? Bom, falando de elementos estruturantes, tá? Nós vamos falar de três bases importantes, que é o movimento corporal, né, o espaço e o tempo, certo? O movimento corporal nós temos aí 7 eixos, né, chamados kinesfera, o próprio eixo, né? Fluxo, peso, giros, rolamentos e saltos, tá? Falando do espaço, né? Nós temos aí os níveis de espaço, os deslocamentos de espaço, as dimensões do espaço e as direções de espaço. E em tempo nós temos os tempos rápidos, moderados e os tempos mais lentos, ok? Kinesfera é tudo o que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, tá? Grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. A kinesfera ou cinesfera também é a esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal, no entorno do corpo do ser movente. Esta esfera cerca o corpo, esteja ele em movimento ou em imobilidade, e se mantém constante em relação ao corpo, sendo carregada pelo corpo quando este se move, Então, a kinesfera é o espaço ao redor do nosso corpo, onde nós podemos chegar, até um ponto máximo que eu posso chegar, seja com as mãos, seja com os pés, E ela está sempre ao redor do ser movente. E o dançarino, o coreógrafo, ele carrega, essa kinesfera, esse espaço, quando ele se movimenta ou quando ele está parado, Então, essa é a kinesfera, certo? Bom, o fluxo, nós temos aí o fluxo livre, o fluxo conduzido ou controlado e o fluxo interrompido, Fluxo é a qualidade de movimento que refere-se à tensão muscular, com a qual se deixa fluir um movimento, Fluência contínua e interrompida e seus graus de tensão. Com relação ao fluxo livre, é uma movimentação sem interrupções, onde o indivíduo está livre para se movimentar como quiser, desde que seja sem pausa, Nós temos aí um exemplo que é correr em um parque, ou o próprio fluxo do rio, que corre aí naturalmente. Nós poderíamos colocar outro exemplo como o andar, É um fluxo contínuo, e um fluxo livre ao mesmo tempo, certo? Conduzido ou controlado, É um estado de cuidado com o movimento, há uma maior tensão muscular, porque ele é controlado, para que se possa controlar a intensidade
desse movimento. Exemplo, escrever um texto, né, com uma caneta em um papel e um movimento de Tai Chi Chuan, né? Eu não sei se você conhece o Tai Chi, mas o Tai Chi ele trabalha com movimentos controlados, né? Pensados e executados ali, sempre controlando o movimento, tá? E nós temos também aí o movimento, o fluxo interrompido. O que seria o fluxo interrompido? É o máximo de tensão para que se faça uma interrupção imediata do movimento, que rapidamente origina-se outro movimento quebrados, né? Um exemplo é escovar os dentes, é um exemplo de fluxo interrompido, porque ao mesmo tempo que você interrompe, você inicia outro movimento. Então esse seria um exemplo de fluxo interrompido. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então vamos nessa. Nós separamos aqui um pequeno trecho de um fluxo interrompido para vocês. Olha aí, muito bem. Então aí nós conseguimos identificar que eles trabalham bastante o fluxo interrompido, né? Onde eles quebram um movimento e já iniciam outro aí em uma velocidade bem rápida, né? Quando nós trabalhamos aí a questão do tempo, né? Já numa velocidade bem rápida, certo? O próximo vídeo é um pequeno exemplo também do fluxo contínuo. Já olha a diferença do fluxo interrompido para o fluxo contínuo. Bom, vimos aí uma diferença, né, de movimentos bem interessantes, onde nós podemos entender as diferenças, né, do fluxo interrompido para o fluxo contínuo, né? Onde o fluxo contínuo já existe uma certa, como o próprio nome já diz, continuidade de movimentos, né? E não traz uma tensão brusca como no movimento interrompido, não é verdade? Bom, então vamos seguindo aqui, nós vamos falar um pouco agora sobre os giros, né? O giro vai depender do estilo de dança, tá bom, galera? Se é balé, street dance, contemporâneo, de qualquer forma é rotacionar o corpo no seu próprio eixo, né? Os giros fazem a experiência de equilíbrio estável e desequilíbrio, né? Com relação ao estilo da dança, você vai criar, né? Ou até aperfeiçoar um giro
né, de acordo com a dança que você está praticando. Tranquilo? Bom, os saltos, né, eles são utilizando eixos verticais e horizontais, né? Os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente sem suporte. Ocorre quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com o chão ou outra base de sustentação, em que o corpo se apoie. O salto pode ser visto com relação ao peso, né? Se é um salto leve ou um salto forte, com relação ao tempo, se é um salto rápido ou salto lento, né? Os saltos podem ser executados de 2 pés para 2 pés, de 2 pés para um pé, de um pé para 2 pés e assim sucessivamente, né? De várias formas aí a gente pode executar aí os saltos, né? Então, também com relação ao estilo de dança que você está praticando, é importante aperfeiçoar e identificar a forma que vai executar esse movimento, né? Como nós vimos aí, existem 2 saltos diferentes, né? Por quê? Porque são estilos de danças diferentes, não é verdade? Bom, o eixo é o fortalecimento das cadeias musculares, principalmente do centro do corpo, né? Como eixo da movimentação, possibilitando, né, o estudo da sustentação e também do equilíbrio, né? Então, o eixo aí é a parte central aí do corpo, onde nós podemos, a partir deste centro, executar outros movimentos, né? E o peso, qualidade de movimento que se refere-se às mudanças de força, né? Utilizadas pelo corpo, ao movimentar-se, passivo, ativo, leve, pesado, transferência, contrapeso e suas graduações. Essas também são outras formas, tá? Outros aspectos também da questão do peso, né? Estabilidade e instabilidade. Ele traz tudo isso aí com ele, tá? Nós temos o peso leve, né? Que transmite uma sensação de leveza ou de ausência de peso, como, por exemplo, uma bailarina dançando na ponta dos pés, ou um carinho delicado no rosto de alguém querido, né? É um exemplo de peso leve, né? A bailarina, ela, ao se colocar nas pontas dos pés, ela tenta passar a informação de que o seu peso é um peso leve, que não está tão pesado assim, certo? Já o peso pesado exige uma carga maior de força para ser executado, como, por exemplo, o bater do martelo de um operário, um elefante andando ou ou dar um soco em alguém. Então, esses são os exemplos, né, de um peso, de uma sensação de um peso mais pesado, né, que o dançarino precisa executar um pouco mais ou estabelecer uma pressão maior aí de força. Tranquilo? E aí nós temos o espaço, né? O espaço pode ser a relação entre o corpo e o espaço, né? O ambiente na qual o corpo está. O corpo em relação ao seu próprio corpo, né? Que é o espaço em que ele tem, com relação ao seu próprio corpo, ou em relação a outro corpo, né? E o corpo em outro objeto, né? É um outro objeto, né? Os níveis em relação à altura, né, alto, médio e baixo, de modo geral, são movimentos possíveis, né, do corpo utilizando os espaços acima da cabeça, tá? Na altura da cintura ou abaixo dela, tá? Então, nós colocamos aí um exemplo de nível baixo, onde as dançarinas estão fazendo aí uma apresentação utilizando um nível baixo, né? Abaixo da cintura. Já o nível alto, né, que eles vão fazer aí, onde o bailarino pega a bailarina, né, e vai fazer um movimento mais alto, veja.
né? Então, conseguimos observar aí como eles praticam, né, e utilizam a questão dos níveis e também do espaço, né, entre eles, certo? A direção, né, a trajetória traçada aí no espaço, né, sempre ficar atento para o que Laban chama de direção, que indica, na verdade, o sentido para onde o movimento segue, partindo sempre do centro do corpo, né? Aí nós teremos as direções e aqui uma imagem do que Laban confeccionou aí para identificar as direções, né? Onde o bailarino está no centro e aí ele utiliza as diagonais, as frentes, os lados para saber para onde se vai, né? E o que ele vai realmente utilizar dentro de espaço e dentro de direção e utilizando na dança, certo? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.